Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar sobre tensão normal média. O que é a tensão normal média? Quando temos um elemento estrutural e esse elemento estrutural está sujeito a um certo carregamento, podemos dizer que esse carregamento, que essas forças externas, elas dão origem às chamadas forças internas. E essas forças internas, agindo na seção transversal de um elemento, dão origem ao que nós chamamos da tensão normal média. Em outras palavras, a tensão normal média ela é a razão entre a força interna em função da área. Vamos ver mais detalhadamente sobre tensão normal média? Vamos ver? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar sobre tensão normal média. Então, o que entendemos como tensão normal média? Então, podemos verificar que nessa figura nós temos exatamente aqui, certo, um elemento prismático com seção retangular, sofrendo a ação de uma força P e de uma força P', onde essa força P e essa força P' são forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Dessa forma, podemos verificar que esse elemento prismático ele está sofrendo exatamente a ação de forças trativas. Mas aí, vamos então procurar entender qual é a tensão normal média que age exatamente na área da seção transversal desse elemento. Então, para que possamos calcular o que nós chamamos da tensão normal média, vamos então realizar um corte. Quando eu realizo um corte, eu verifico que nessa área de seção eu tenho diversas forças internas perpendiculares à área. O somatório de todas essas forças internas me dá a chamada força normal. A força normal é uma força que está agindo exatamente nessa seção transversal, perpendicular a essa seção transversal. Dessa forma, então, eu posso dizer que a tensão normal média ela corresponde à razão dessa força normal em função da área. É importante verificar que essa força normal, no caso, ela terá o mesmo valor de quem? Dessa força P, ou seja, dessa força P' que eu tenho aqui, para que exatamente o nosso sistema esteja em uma condição de equilíbrio. Então, se queremos calcular a tensão normal média, olha só, considerando exatamente o que essa área aqui vai ser uma área constante uniforme ao longo de todo o meu condutor, ao longo de todo o meu elemento, eu posso então afirmar que essa tensão normal ela vai ser a razão de quem? Da força normal pela área, verificando mais uma vez que essa força normal ela é igual a P'. Podemos dizer que a unidade correspondente à tensão normal média é o Newton por metro quadrado, ou simplesmente Pascal, PA, onde nós temos aqui os chamados múltiplos do Pascal, o kPa, que é 10 a terceira Pascal, o MPa, que é 10 a sexta Pascal, e o GPa, que é a 10 a nona Pascal. Então, lembrando sempre, se queremos calcular a tensão normal vai ser a razão da força normal em função de quem? Da área. Então, para isso, vamos observar aqui uma aplicação para determinarmos a tensão normal média, ou seja, uma aplicação onde iremos aplicar o conhecimento de tensão normal média. Determine a intensidade da força P, olha, para a qual a tensão normal de tração na barra AB seja 2 vezes a tensão de compressão da barra BC. Opa! Então vamos verificar o que é que nós estamos querendo. Porque estamos querendo, sim, determinar a força P de forma que a tensão normal nessa barra AB seja 2 vezes a tensão normal nessa barra BC. Verificando que na barra B a tensão é uma tensão trativa, obviamente formada por uma força normal trativa, e a tensão em BC é uma tensão compressiva, obviamente formada por quem? Por uma força normal compressiva. Verificamos que o nosso elemento AB ele tem 760 mm de comprimento linear e um diâmetro de 50 mm. Verificamos que o nosso elemento BC ele tem 1000 mm linear e um diâmetro de 75 mm. Então, como vamos determinar, certo, dessa forma o valor de P? Vamos observar. O que eu posso dizer é que em um determinado instante aqui, olha só, eu tenho esse elemento. Se eu quero saber, então, qual é a tensão
em AB, eu vou ter que fazer um corte. Olha só, para que fazer o corte? Para que eu possa, assim, estabelecer quem é a minha força normal nesse segmento AB. Então, ao realizar esse corte, eu verifico que eu passo a ter uma força AB nessa região de corte, onde, para a condição de equilíbrio, a força B e a força P vão ter exatamente o que? O mesmo valor, o mesmo modo. Sendo assim, a nossa tensão em AB será a força AB dividido por quem? Pela área da seção transversal do meu elemento AB. Olhe, verifique que a força B tem o mesmo valor de quem? De P. Muito bem. Por outro lado, eu agora vou analisar o meu elemento BC. Eu posso dizer que para o meu elemento BC eu vou dar um corte. Então vamos dar um corte? Sim, porque eu vou dar um corte para determinar o que eu chamo da força normal nesse elemento BC. Quando eu dou um corte, eu verifico que ao dar um corte eu passo a ter uma força FBC. Opa! Olha bem, mas aí nós vamos verificar exatamente o que? Que para essa condição eu posso entender que eu tenho a força P, eu tenho a força de 120K e verifico mais uma vez, certo, que eu tenho aqui essa força FBC. Mas vamos verificar que essa força FBC, então, é a nossa força o quê? É a nossa força normal. É a força que está agindo perpendicular a essa área. Então, se uma força está agindo perpendicular a essa área, a força interna, a tensão em BC será força FBC em função da área. Então, vamos verificar que qual é a condição dada na questão. Aqui, ó, a condição dada na questão é que a tensão em AB é 2 vezes a tensão em BC, ou seja, a tensão trativa em AB é 2 vezes a tensão trativa em BC. Opa, peraí! Então vamos lembrar que essa força FBC ela não poderá estar nesse sentido, pois essa força BC nesse sentido vai estar indicando que ela é uma força o que? Trativa. Então ela é uma força o que? Compressiva. Então ela vai ter que ter o sentido que? O sentido oposto. Perfeito aí? Então nesse caso vamos inverter o sentido de quem? Da força FBC. Perfeito? Então, dessa forma agora podemos dizer sim